Bom, galera, é, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Nossas aulas. Na última aula, a gente terminou de ver as coisas de trocador de calor, o que foi o que foi bom, né? Porque nós vimos todas essas contas, fizemos tudo na a parte difícil a gente conseguiu fazer ela no quadro. Então deu para aprender bastante, ver, conseguiu observar de um jeito melhor, né, como fazer as contas e tudo mais, do que agora. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais teórica, né? Não é o melhor, não é o jeito ideal que a gente vai estudar, porque é melhor o contato ao vivo, tudo mais, que é onde que a gente vai. Mas são medidas que são necessárias agora, né, para esse momento de epidemia que está acontecendo na, na cidade, ou no Brasil, ou no mundo, né? Então a gente vai dando continuidade, não é só a Croton ou as empresas, as universidades que estão utilizando esse método, né? As universidades estaduais, federais também estão todos utilizando agora o método de aula EAD. Então a gente tem que, nesse tempo, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, essa pandemia, essa epidemia. E a gente tem que achar um jeito de a gente não perder o conteúdo, né? E eu vou tentando passar e as dúvidas a gente vai tirando com o passar do tempo, mas vamos tentar levar de um jeito, do melhor jeito possível, né? Bom, a nossa vantagem é que nós temos o livro, então fica bem mais tranquilo fazer a aula e tudo mais. Então vamos seguir esse livro e provavelmente a gente vai perder a primeira prova. Perdendo a primeira prova, vai tudo acumular para a segunda prova, o que vai ser bem complicado, porque vai ser tudo da Croton. Então, galera, o melhor jeito que a gente vai fazer é seguir pelo livro e tentar pegar as melhores coisas e tudo mais do que propriamente fazer, né, tentar seguir por outro caminho. Vamos seguir o livro para dar um, um melhor embasamento para a prova para vocês e para esse livro de operações unitárias é bom. Tem alguns materiais da Crota que são ruins, mas esse é bom. Tem bastante coisa, assim, então ele consegue trazer bastante informações. Bom, na aula passada nós vimos trocador de calor, num caso mais genérico, né? Hoje a gente vai começar o trocador de calor bitubular. O bitubular, ele é um trocador de calor, tem uma imagem aqui, onde que o próprio nome diz, né? Ele é um tubo dentro do outro, então são dois tubos, como se fosse, né? Então como se fosse um reator encamisado, dá pra perceber aqui ó, pela foto. Temos aqui um reator, né, por dentro, um reator não, um trocador de calor por dentro, por fora tem outra coisa. Imagina que está passando nesse por fora outro líquido e por dentro aqui está passando um quente. Então ele vai trocar o calor do frio com o quente, sempre do caminho do frio, do quente para o frio, né? Sempre do calor ele nunca faz inverso, então sempre vai da temperatura maior para a temperatura menor. E a gente vai trabalhar com isso. Vamos entender melhor quais são as características dele, quais são os melhores jeitos, né, de se utilizar, as vantagens, desvantagens e vamos tentar trabalhar essa sessão. Vou trabalhar a sessão 1.2 e sessão 1.3 agora. A gente mata essas duas sessões que era o combinado. E depois, na próxima aula, a gente começa a dar um início para a próxima sessão, né? Que é a sessão 2.1, 2.2, 2.3. O certo seria a gente conseguir ter terminado todas as sessões até a aula,
até a prova. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos seguir o cronograma ainda. E as aulas vão ficar mais curtas, vocês podem pausar, podem ver quantas vezes vocês quiserem. Tem essa vantagem, mas a interação que a gente perde, né? Eu vou passando sempre atividade, trazendo vídeo para vocês e quero que vocês respondam e façam, né? Inclusive eu gostaria que me enviassem, né, o, o exercício que eu propus, os 3 exercícios que eu falei para fazer na aula passada, que era 1, 2 e o 3 do Faça Valer a Pena e o Sem Medo de Errar. Eu quero que vocês me mandem esse trabalho. Vou colocar no Ava certinho, mas eu preciso que vocês me enviem, porque nós precisamos de nota, né? Dessas coisas. Pode ser por foto, vocês podem, se vocês tiverem feito na mão, vocês podem tirar foto e me enviar o arquivo JPEG. Ou se quiserem fazer no computador, mas acho que fica um pouco mais complicado, né? Pode ser dos dois jeitos. Pula. Qual que são as características de um trocador de calor bitubular? Eles são bastante utilizados na indústria, né? Em processo geral com 2 configurações. Vou até marcando aqui, ó. Com 2 configurações de acordo com o tipo de escoamento, em paralelo ou contra corrente. A gente estudou isso na aula passada, né? Então a gente viu como que acontece a troca de calor sendo ele paralelo ou contra corrente, viu qual que é o melhor jeito, qual que seria o melhor jeito de se utilizar e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Na primeira, as correntes quentes a serem resfriadas e frias a serem aquecidas percorrem o tubo interno e a região anular no mesmo sentido. Já em contracorrentes, as correntes são dispostas em sentidos opostos, né? Isso é básico, a gente viu. Então, seguem caminhos contrários, uma vai para cá, a outra vai para o outro lado. Então depende se eles vão seguir junto, se a entrada vão entrar junto na mesma entrada ou vão sair junto na mesma, ou vai ter a mesma saída, entende? Então aqui que vai fazer a nossa grande diferença. A figura 1.5, figura 1.4 apresenta o trocador de bicolor contra corrente, 1.5 mostra o mesmo trocador com escoamento paralelo com corrente. Então aqui ó, dá para perceber bem. O contracorrente, a entrada tá saída, né? Tá trocando junto com a saída, a entrada com a saída. E aqui no concorrente, os dois estão trocando. Então a saída tá com a saída, a entrada tá com a saída. Entrada. É isso. Deu pra perceber, né? É tranquilo isso, então a gente vai sempre trabalhar com a entrada junto no concorrente e saída com a entrada no contracorrente. Tranquilo? O emprego do trocador de calor bitubar geralmente se dá nas configurações de aquecimento e resfriamento de fluidos, podendo apresentar escoamento separado líquido, gás líquido e gás. Aqui, isso daqui é a principal coisa, né? Onde que a gente vai mais utilizar ele. Então, a gente vai utilizar ele bastante nessas operações que são para resfriamento, de aquecimento ou de resfriamento. Então, ele é o mais simples, mas ele é o melhor, digamos assim, né? Porque, lembra como eu tinha falado antes, nem sempre o mais complexo é o melhor. Às vezes o mais simples que resolve, né, as coisas é o melhor caso a seguir. Então você quer o mais simples para sempre conseguir chegar no resultado. Você não precisa ter um mais complexo. Isso vale para modelagem, isso vale para trocador de calor, isso vale para qualquer coisa. Sempre o mais simples possível para se obter o resultado, geralmente é a melhor solução. Se aquilo consegue resolver de uma maneira adequada, isso vai ser, digamos, excelente, né, para o nosso processo. Então, aqui ele pode ser gás líquido, gás, então vai ser fluidos, né? E dificilmente vai ser sólido, você não vai conseguir passar um sólido, então é sempre fluido com fluido. Já que não há contato entre os fluidos, o calor é transferido continuamente através de uma parede. Então aqui a gente vai ter uma troca junto com a parede, né?
Na indústria química, o escoamento mais usual é líquido-líquido, sendo que a água pode resfriar óleos e determinados reagentes, aquecer oleodutos, evitando a formação de parafinas. Podem ser aquecidos por meio de fluidos quentes para ser empregados na lavagem, higienização de embalagens, tanques de armazenamento e equipamentos. O emprego de correntes gás líquido é mais encontrado em projetos Green Beauty, nos quais o ar pode ser resfriado ou aquecido de acordo com a necessidade do local devido ao inerente clima. Um trocador de calor como alternativa ao equipamento de ar-condicionado ou aquecedores elétricos no condicionamento de ambientes. Isso daqui, ó, é muito comum, principalmente na indústria alimentícia. Então a gente faz o trocador de calor. Você entra naqueles lugares, você não tem um ar condicionado. O ar condicionado gasta muita energia, é muito caro, é muito difícil a gente trabalhar com ele, então a gente usa o trocador de calor. Então você entra, é um frio, é muito frio, mas ele funciona, ele consegue te deixar com a temperatura que você quer. Por isso que geralmente em onde que eu trabalhei, por exemplo, num abatedouro, esse trocador de calor tinha nas salas que precisava ter resfriamento era muito frio, então todo mundo tinha que utilizar o seu agasalho ou alguma coisa assim que a própria empresa disponibilizava, né? É, e é isso. Então, o trocador de calor ele serve tanto para de fluido fluido ou gás fluido, mas serve tanto para processos assim, como também serve para como se fosse um trocador, como se fosse um ar condicionado para deixar a temperatura ideal para o seu processo. O par de corrente gás-gás não é muito utilizado, mas quando é, faz-se a maioria dos trocadores de calor bitubulares, uma vez que eles podem ser projetados para suportar elevadas pressões e temperaturas. Quando a gente está trabalhando com gás, a gente sempre trabalha com elevada pressão, porque com elevada pressão a gente tem maior quantidade, enfim. Gás é sempre com elevada pressão. Não é muito utilizado, como o próprio texto diz, mas temos situações que podem ser utilizados. Os três chips, né? Líquido-líquido, líquido-gás, gás-gás. São os três. Sempre pense em fluidos. Fluidos. Então sempre pense em trocador de calor tem a ver com fluido, beleza? E para o bitubular, como é fácil de montar um que aguente bastante pressão, ele se supera, né? Ele deixa em posição elevada em relação aos outros para esse tipo de troca de calor. Ele possui como característica positiva o fato de poder ser colocado como arranjo em série ou em paralelo, ou seja, para ficar claro, você pode aumentar o número de passos de maneira que o trocador de calor se torne mais efetivo na troca térmica, moldando ao espaço físico disponível. Nesse aspecto, o trocador bitubular depende da quantidade de calor que precisa ser trocada. Pode tomar grandes proporções, assim seu uso é indicado para a área de troca térmica em torno de até 45 metros quadrados. Então, quando você tem uma área muito grande, você utiliza esse trocador de calor tubular. Ele tem a vantagem de ser em série ou paralelo. Então, quando você quer colocar vários passos, você coloca ele em série. Quando você quer que sejam vários trocadores de calor, vamos dizer assim, trabalhando com a mesma corrente, onde você vai dividir essa corrente em várias pequenas. Então, você tem trocadores de calores menores para trocar, né? Então você consegue chegar à temperatura ideal, nesse caso. Algo que não acontece quando você tem com em série, que você pega aquela corrente gigante e vai ter que colocar vários que vão diminuindo a temperatura. Então o passo vai ser menor. Esse daqui você vai conseguir diminuir com uma temperatura muito mais adequada, digamos assim. Em alguns passos nós vamos ver lá mais para frente, quando nós formos montar a nossa rede de trocador de calor. Às vezes é melhor colocar em série, às vezes é melhor colocar dividido. Às vezes o certo, o correto, na verdade, é sempre utilizar os dois juntos. Então a gente vai ter uma rede de trocador de calor tanto em série quanto em paralelo, beleza? Bom, vamos seguir. Acima deste valor, o custo de sua construção em relação ao espaço físico que lhe ocupa torna-se inviável. Então, quando é muito grande, mais 45 metros quadrados já é bastante, né? Então, acima disso fica muito caro. Geralmente, acima dessa hora, os
trocadores de calor compactos de placas paralelas ou casco e tubo. Com relação aos diâmetros internos e externos, McCabe e Smith sugerem que fique em torno de 1 polegada e 2 polegadas, respectivamente. Então, quando for montar, você vai utilizar sempre os canos pequenos, né? Porque você vai ter que vai ter que dois canos, então você não vai pegar um cano muito grande para fazer a troca de calor. Sabe citar que a espessura do cabo geralmente é bastante estreita, a fim de maneira a facilitar a troca de calor. Isso que eu falei. Então você também não quer que ele também seja muito grosso, porque você quer que troque fácil o calor, né? Então você quer que aquela troca de calor entre o meio e o no nosso não tenha tanta dificuldade para chegar, então não tem aquela resistência. Se for menos espesso é mais fácil. E como eles são pequenos, né, porque são trocador de calor que você quer uma área pequena, você não vai pegar eles muito grosso, não vai pegar eles muito tubos muito grandes. Então a gente vai pegar tubos pequenininhos, beleza? O volume total ocupado por um trocador de calor bitubular que possui formato cilíndrico é calculado usando seu diâmetro externo do equipamento. Área do trocador vezes L. Esse é fácil. Então a gente sempre vai pegar a área do trocador, que vai ser geralmente o círculo, né? Vezes o L, e é fácil de calcular. Para o cálculo da área troca térmica interna, a gente vai pegar o perímetro vezes o comprimento. O L é o comprimento, então é fácil, eu acho que vocês verem isso, né? Então perímetro vezes o L. E essa área de troca, tá? A área de troca térmica é diferente da área do trocador. Beleza? É diferente. Então a área de troca é a área onde ele está sendo trocado. A área do trocador é outra coisa. Ok? A área do trocador vai ser a área do nosso círculo lá. Não vai ser não tem nada a ver com a área de troca. Eu acho que tem que ficar bem claro isso para vocês. São diferentes uma coisa da outra. Um parâmetro que deve ser levado em conta na escolha por determinado tipo de trocador, a razão da área de troca térmica pelo seu respectivo volume total. O trocador de calor será tão mais efetivo que não tange a troca térmica quanto maior for essa razão. Então, se a nossa troca térmica, se a nossa área de troca for grande, é ótimo, né? A gente quer sempre uma área maior para troca para conseguir trocar melhor o nosso trocador. A fácil limpeza e manutenção desse trocador, além da flexibilidade no processo de montagem, tornam o viável o uso do mesmo. Então, essa é a grande vantagem, porque é fácil de limpar, você não tem tanta dificuldade, né? São dois líquidos passando em dois tubos. Bom, paramos para um projeto de trocador de calor. O projeto de trocador de calor pode ser usado em determinado processo, depende de alguns parâmetros importantes, como os listados a seguir. Isso daqui a gente já viu na aula passada, então foi muito bom a gente já ter visto, né? Porque aqui a gente já pode voltar lá e pegar os conceitos, e a gente não precisa mais mostrar de novo, né? Aqui a gente já viu, então aqui fica muito mais simples. Isso que eu tinha falado para vocês na aula passada. Como a gente já chegou no resultado, a gente já viu isso, fica tranquilo a gente seguir. Agora é mais teoria. Se a gente viu a parte do grosso, né, a parte difícil, agora com a teoria fica mais tranquilo. Bom, seguindo aqui, deixa eu fechar o textinho aqui para não ficar aparecendo. Beleza. Parâmetros para um projeto de trocador de calor. O primeiro parâmetro é a taxa de transferência de calor, que é o Q, que a gente já viu na aula passada, né? Todo projeto começa por tal informação. Então a gente tem que saber quanto que está sendo a taxa de transferência. A fusão máxima, que é de ambas correntes, é fácil de calcular. Juntamente, é possível calcular a sua capacidade calorífica, no qual o Cp é o seu calor específico, que a gente vê lá de termodinâmica. Cp igual, quer dizer, o ΔH, o DH é igual ao CpdT, por exemplo, onde que a gente vê através da entalpia. E aqui, estendo a capacidade calorífica e a vazão térmica e a vazão máxima, a gente também consegue medir Cp, ou ao contrário, tendo Cp que a gente pode medir ele. Pode pegar os dados da literatura, a capacidade calorífica
da razão, né? Que a gente viu também da efetividade NUT. Então, olha, foi tudo isso aqui são coisas que a gente já viu. Ó, o valor da média logaritma, que é que isso daqui, ó. Vamos lá. Cadê? Que a gente viu aqui, ó, da média logaritma. Mesma coisa das aulas passadas. Então, isso daqui, tudo aquilo que a gente viu foi para colocar uma uma base, né, para as aulas de agora. Isso a gente já viu. A área de troca térmica que o trocador precisa possuir. Então, sabendo os valores de temperatura e evasões. Então, aqui também a gente vai utilizar a área de troca, vendo conceitos que a gente já viu também da aula passada. Q igual U A de delta T. Certo? A gente viu isso na aula passada. Então, aqui por meio da temperatura, da troca de corrente, né, como que a gente vai fazer o delta TML, dependendo se for contra corrente ou com corrente, a gente vai encontrar a sua área de troca. O tipo de fluido a ser escoado por meio das propriedades termofísicas de determinado fluido pode-se calcular o coeficiente convectivo de transferência, né, o H, através do Nusselt, que a gente também já viu. A escolha do tipo de fluido também impacta no material a ser usado na construção do trocador. Dependendo se você vai usar muita pressão, enfim. Então, o tipo de fluido que você vai utilizar, se ele vai ser alguma coisa que não que seja difícil, né? Que não seja líquido ou coisa assim. Então você tem que saber tipo qual vai ser o material que você vai utilizar. O coeficiente global de transferência de calor, então o coeficiente é calculado em função da resistência térmica do tal transferência de calor em duas correntes. A sua efetividade, que também a gente já viu, a efetividade de sua relação com o número de transferência, espaço disponível para instalação do trocador, então você tem que saber qual que vai ser a área que vai ter disponível lá na sua indústria para você encontrar o quanto que vai ser utilizado, né? Então tem que saber determinar o espaço físico, qual que vai ser o espaço que eu vou utilizar, daí você vai vendo para chegar em tal temperatura eu vou precisar de quanto. Você vai tendo que fazer todas essas contas e encontrar qual que vai ser o melhor caminho. Perda de carga de corrente quente e fria, então consiste da perda de energia dinâmica escoada devido ao atrito com a parede do tubo. Este parâmetro define qual potência da bomba a ser usada para se obter a vazão necessária. Então, qual que vai ser o para empurrar, né? Porque lembra que a gente estudou que geralmente a gente quer trabalhar isso em escoamento com reino de escoamento turbulento, né? Porque o turbulento ele trabalha melhor, a gente consegue. Então, tendo uma bomba trabalhando com escoamento turbulento para empurrar e diminuindo, o que faz com que diminua esse atrito. Se a gente estiver trabalhando com ela em laminar, o atrito vai acabar sendo mais forte, né? Então, a gente sempre tem que procurar uma bomba eficiente para isso. Condutividade térmica do material. Esse daqui é para o nosso material interno, né? Para saber se ele vai ser. Sempre a gente vai procurar alguma coisa que tenha uma continuidade boa para a gente conseguir ter troca. Se a gente não ter troca, a gente não tem por que fazer um trocador de calor. Então tem que ser alguma coisa que troque facilmente calor, como metal. Além dos parâmetros determinados citados, provavelmente a escolha do tipo de trocador de calor também passa de análise de pontos críticos, a facilidade de manutenção e higienização do trocador de calor. Então aqui mais além dos aspectos econômicos, ou seja, dos recursos financeiros. Então aqui, como a gente só está estudando esse trocador, todos esses pontos que a gente viu aqui, os parâmetros para o projeto de trocador de calor, vai ser utilizado para todos os outros tipos de trocador de calor. Bitubular, placa de placas, qualquer tipo de trocador de calor que a gente for trabalhar mais pra frente, vai ser utilizado desse jeito, beleza? O cálculo da transfer do trocador de calor bitubular é dado por πt ao quadrado externo, que é equivalente à soma da πdi ao quadrado mais πd ao quadrado menos πdi ao quadrado. Então, esse di e esse de é o diâmetro interno e o diâmetro externo, beleza? É só como se fosse o círculo, né? O círculo interno, o círculo externo menos o círculo interno. É só isso. É isso. Então, por isso que a sua área transversal é dado por esse diâmetro externo.
É, tem que... Aqui isso é matemática básica, né? Isso... Elevar os dois é quanto foi 4 menos 2 ao quadrado é igual... Vamos trocar. O diâmetro externo vale 4, o diâmetro interno vale 2. 4 menos 2, 2. 2 sobre 4 dá 4, dá 4 sobre 4 dá π. Aqui como seria o resultado, seria ó, 4 ao quadrado, 16. 16 menos 2 ao quadrado, 4 dá 12. 12 4 dá 3π. Então, isso é matemática básica, né? Por favor, gente. Vamos... A gente não pode confundir isso. Então vai ser diâmetro externo em diâmetro interno ao quadrado, não os dois elevado ao quadrado, porque isso vai dar uma área totalmente errada, ok? A troca térmica entre as duas correntes interna na hora de um trocador de calor bitubular com a de troca PDL seria a única área de troca possível, assumindo que a superfície externa não esteja tecnicamente isolada. Isso daqui seria a única? Não, né? Então, troca com meio externo, assumindo que eu troco CD numa... Não, né? Por causa do meio externo. Assumindo que a troca CD numa planta industrial, quais seriam os mecanismos de transferência de calor ouvido? Aí a gente teria por convecção e condução. Beleza? Porque aqui só está envolvendo a troca interna, né? A área de troca interna, não a área de troca externa. A área de troca externa também a gente teria troca por convecção, com o meio. A gente tem que levar em consideração isso. Ok? Intensificação da troca térmica nos trocadores de calor dos bitubulados. Deixa eu pausar.